paz do Senhor Jesus. Eu sei que tem muita gente empolgada com esse tema, viu? Confesso que eu também. É um tema desafiador. Por que um tema desafiador? Porque ele existe e é discutido desde o tempo dos primórdios da igreja e até hoje na igreja. Ele não só é discutido, como ainda está bem vivo. E interessante como ele é algo disfarçável. Durante esse período em que nós vamos estudar sobre o legalismo, serão 4 quartas-feiras. 4. Talvez, quem sabe, alguns dos temas possam se estender para mais de uma quarta. Nós queremos nos submeter ao Espírito Santo, de entender que, conforme a vontade do Espírito Santo, esse tema pode vir a se estender ou não. Mas, inicialmente, nós vamos começar com 4 subtemas. Primeiro, hoje, o que é o legalismo? Segundo tema, próxima quarta-feira, nós vamos estudar a história do legalismo. Nós vamos descobrir que não é um tema novo, contemporâneo, nem de longe. Desde os primórdios da igreja, desde o Antigo Testamento, esse problema já existia. No quarto, nós vamos estudar legalismo nos dias de hoje, o legalismo contemporâneo. E aí nós vamos entrar em um tema que vai mexer com o juízo de muita gente: religião e religiosidade. Será que nós somos cristãos salvos ou religiosos convictos? E por último, quais são os sintomas do legalismo? Como você pode se reconhecer um legalista? Sabe o que vai acontecer à medida que nós formos desenvolvendo o tema? Muitos de nós vamos nos ver em algum ponto como legalistas. Isso vai ser um fato. Que há extremos e extremos. Que ainda esse tema também é utilizado como desculpa também, para extremos, para erros, para pecados e até para libertinagem. Nós vamos iniciar abrindo nossas Bíblias. Eu creio que não vai ser só eu que vou usar essa passagem, porque dessa passagem aqui acho que dá para tirar todos os subtemas e ainda passar pelo menos umas 5 horas dissertando. Gálatas capítulo 5, vamos ler dos versos 1 ao verso 12. E eu queria convidar, antes da gente iniciar, quero convidar nosso pastor para fazer uma oração. Pastor Sócrates, por favor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis aqui, Deus, os nossos corações, Senhor, dispostos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, aprender da Tua palavra, ser trabalhado pelo Teu Espírito. Senhor, Tu sabes, Senhor, que esse tema é um tema que é pouco discorrido muitas vezes nas igrejas, mas nós queremos, Senhor, aprender ou reaprender, Senhor, ser cativo com a nossa mente a Ti. Não vou pedir para que o Teu Filho esteja nas Tuas mãos, porque sei, Senhor, que Ele está nas Tuas mãos,
E como tu falou, Senhor, por meio da tua palavra e do teu Espírito, à medida que ele mergulhava nas tuas escrituras. Pai, o que eu te peço, Senhor, é que a ousadia, Senhor, venha de forma sobrenatural, Senhor, que venha, Senhor, como uma espada de dois gumes aos nossos corações. Queremos, Senhor, aprender mais e mais de Ti, Senhor, que esse primeiro momento possa desenvolver, Senhor, o nosso coração a querer mais no segundo momento, Senhor. Que possa chegar não somente a nós, mas todos aqueles que estão assistindo, Senhor, aqueles que, por meio, Senhor, de uma gravação, Senhor, possa estar ouvindo, Senhor, mas ser tocado, Senhor, o coração. Assim, dessa forma, Senhor, eu creio, Senhor, que vai ser um divisor de águas, que vai ser tremendo, que tudo seja para a honra, glória e o louvor do Teu santo nome, e que Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bora lá, vamos começar. Eu pensava que Coríntios fosse duro, mas Gálatas... eu vou dizer assim, nem diz o cearense. Gálatas já é de voadora mesmo. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera se castrassem. Por que eu li dessa forma? Existem vários tipos de leitura. Essa leitura, que nós chamamos de leitura interpretativa, é quando nós tentamos trazer o tom que o autor utilizou. Em toda a epístola de Gálatas, nós percebemos Paulo severamente revoltado com o que estava acontecendo na Galácia. Ele não foi duro em nenhuma epístola como ele foi em Gálatas. Coríntios não chegou nem perto. Mas por quê? Porque na Galácia, havia incidência de legalismo. Vou explicar no significado da palavra é obediência à lei. Mas pastor, o que isso tem de mal? Não é para a gente obedecer, não? Calma. Na verdade, hoje a gente diz, se você quer humilhar alguém na igreja, você quer pisar em alguém na igreja, você pode olhar para ele e dizer, olha, você é um legalista. É, na verdade, um insulto religioso dentro de congregações que têm a graça de Cristo como centro. Só que, de algumas vezes, o rótulo legalista se tornou uma espécie de insulto religioso bem convencional. Mas devemos ser extremamente cuidadosos ao usar essa palavra a falar de alguém com ou sobre os outros em comunhão na igreja. Cuidado. Ser legalista é algo grave. O legalismo religioso, ele consiste no abandono
da graça de Cristo em troca da obediência à lei. É quando eu digo: aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu sou, supera o que Cristo fez por mim. É exatamente isso que é o legalismo. Quando você acredita que em você, que através da lei, que através de qualquer rito, que através de qualquer prática, você vem alcançar a salvação, sinto muito. O que Paulo está dizendo aqui é que você caiu da graça. O que Paulo está dizendo aqui é que você desmereceu o sacrifício de Cristo. Pesado dizer isso? Bastante. Nós vamos ver algumas passagens da Bíblia. Além disso, aqueles que amam a lei de Deus e procuram andar cuidadosamente de acordo com ela, vão estar sempre sujeitos ou suscetíveis a serem chamados de legalistas. Cuidado! Algumas vezes o legalismo ele pode ser confundido com obediência a Cristo. Como assim? Tem os extremos. O legalismo ele pode ser utilizado como desculpa para libertinagem. Ele é utilizado como desculpa para libertinagem. Se a salvação é pela graça, se nada do que eu faço importa, então vamos sair daqui e vamos encher a cara. Vamos sair daqui, vamos fazer o que quiser, vamos falar palavrão, vamos fazer tudo o que quiser, porque é tudo pela graça. Nada do que eu faça importa. É esse o extremo? Não. O legalismo não é desculpa para você deixar de ser santo. O legalismo não é desculpa para você deixar de buscar santidade. Não é isso. Nem de longe. É saber o que você é em Cristo e saber o que Cristo é em você. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler os versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Estar em Cristo significa que você não é mais dono de você. Você foi comprado, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, legalismo não é desculpa, não é e nunca vai ser desculpa para fugir de santidade, para fugir de santificação. Nós somos chamados para ser santos. As obras, elas existem para nós andarmos nela, pois Cristo as preparou de antemão. Não salvam. Nada do que nós façamos salva. A salvação é um dom gratuito, é proveniente de Deus. É Deus quem salva. É através do sacrifício e dos méritos de Cristo que nós iremos para o céu, e não através de mérito meu ou de vocês. Não há mérito em nós que nos leve ao céu. Não tem. Foi Cristo que se sacrificou na cruz. É dom de Deus. Do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo existem no cotidiano da tua vida. Se não existem, aí eu vou fazer como diz Paulo: se é que de fato o Espírito Santo habita em vós. Olha bem claro, se é que de fato o Espírito habita em vós, vocês vão apresentar esses frutos.
Vocês vão ser amorosos, alegres, longânimos, compassivos, domínio próprio, mansos, fugir da imoralidade, andar longe do pecado. Nada de uma dessas coisas é legalismo. Legalismo é desmerecer o sacrifício de Cristo. Obediência a leis que vão substituir o sacrifício de Cristo. Hoje eu não vou me ater tanto à história como de costume, porque a história vai ficar com o nosso irmão Lucas Oliver, que está bem ali. Eu sei que ele está ansioso para começar também. Devemos nos proteger contra o descuido de uma acusação de legalismo. No entanto, devemos também reconhecer que o legalismo, em variados perfis e formas, está vivo e bem nas igrejas evangélicas reformadas, entre outras. E isso assim deve ser vigiado com máxima determinação. Se nós formos dar um pulinho lá em Judas, precisa a gente lá, diz o seguinte: batalhai diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhai diligentemente, com insistência, pela fé que foi entregue aos santos. É essa fé. Por isso que a gente tem que ter o cuidado máximo de observar as Escrituras. É muito triste. Uma das coisas que facilmente torna um cristão legalista, sabe o que é? Desprezo pelo conhecimento da palavra de Deus. Fugir de culto de doutrina. Inventar dor de barriga na hora de estudar a Bíblia. Irmãos, vamos nos reunir para estudar a Bíblia. Ai, minhas roupas no varal, minha panela está no fogo, volto já já. Irmão, bora se reunir aqui, vamos comer uma pizza acolá. Tô aqui, meu irmão, já tô indo. Tu foi, nem me chamou, rapaz. Eu estava em casa sem fazer nada. E era. E as roupas no varal, estava onde? Quando você foge do conhecimento da palavra, quando você foge de aprender a palavra, quando você foge de se aprofundar na palavra, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar recursos práticos mais simples. Você vai procurar coisas simples e óbvias. Deixe-me ver. Orar todo dia de manhã e antes de dormir vai me salvar? Não. Passar todos os dias 2 horas virado para Israel me ajoelhando vai me salvar? Não. Nunca trair, nunca roubar, nunca mentir vai me salvar? Não. Não vai. Salvação vem de Cristo. A única forma de você ser salvo é rendendo-se aos pés de Cristo. Tais frutos vão te acompanhar, mas não são uma evidência de salvação. Não é, cara. Sinto muito. Não adianta procurar regras práticas. É necessário se aprofundar no conhecimento da palavra. É necessário amar a doutrina. É necessário amar o conhecimento. Crescer em graça e conhecimento significa que um não pode ser desatrelado do outro. Estudar a palavra de Deus também é graça. Ou vocês acham que como é que a gente consegue entender a palavra? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Salmo 119, 18. A fim de evitar acusar falsamente um crente, a fim de evitar abraçar pessoalmente o legalismo, principalmente a fim de ajudar e restaurar um crente que caiu no legalismo, devemos saber como identificar esse mal recorrente, tanto em suas formas doutrinárias como práticas. Então, eu vou falar hoje de 2 modelos de legalismo. Legalismo doutrinário, legalismo prático. O que seria o legalismo doutrinário? É, por definição, uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. Como assim? Nunca é só Cristo, é Cristo e. Cristo e orar todos os dias, Cristo e nunca faltar nenhum culto, Cristo e
quaisquer outras coisas que você queira acrescentar. E assim você pega e acrescenta algo, aquilo que já está perfeito. Sabe de uma coisa? O sacrifício de Cristo é perfeito e completo. Não há necessidade de acrescentar coisa alguma. Isso aí foi bem recorrente? Foi. Se eu não me engano, em Atos capítulo 15, salvo engano, não precisa também a gente ir lá, vou só relatar, começou a ocorrer que alguns judeus queriam acrescentar, olha só, acrescentar que os cristãos gentios, não judeus, que se convertiam também fossem circuncidados. Desde aí já começa. Mais tarde Paulo vai dizer que não vamos submeter os cristãos a esse jugo, pois é um jugo de escravidão. E ele coloca algumas coisas que são chamados mandamentos ditos morais: fugir da imoralidade, comida sacrificada a ídolos e animais sufocados. Foi isso que foi acrescentado. Na verdade, eu chamo esses mandamentos em Levítico de mandamentos de saúde. É quando Cristo quer que você permaneça limpo. Busque santidade. É confiar em outra coisa senão em Cristo e em sua obra completa e permanente diante de Deus. A ideia é bem simples, para não ser um legalista doutrinário. É confiar em Cristo Jesus. É saber quem é Cristo Jesus. Eu estava ouvindo aqui os hinos, aqui que Deus é maravilhoso quando o Espírito Santo confirma através das músicas. Nós cantamos aqui, olha só. Senhor, tua presença me basta. Teu Espírito me sustenta. Nós cantamos algumas coisas, às vezes, sem perceber a profundidade daquilo que estamos cantando, da maneira como estamos louvando. Confiança em Cristo é saber e entender que não é o sábado, a guarda do sábado, a guarda dele, que te salva. Foi isso que ele tentou explicar e todo mundo ficou maluco querendo entender. Não é obediência a uma lei, não é isso, é Ele. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele usa artigos definidos para dizer que não há outro. O legalista, ele não confia em Cristo. Ele precisa de mais alguma coisa, de mais um totem, de mais algo para colocar no pescoço, de mais alguma coisa para amarrar no braço, para ele não esquecer que ele pertence a Cristo. É como se a presença do Espírito Santo dentro de você, aí eu vou remeter aqui ao inverso da canção, não fosse o suficiente. E se não é o suficiente, repito aquilo que Paulo escreveu: se é que de fato o Espírito habita em vós. Por que eu disse que muitos de nós iríamos nos ver como legalistas? Porque nós vamos examinar o nosso coração, a nossa prática, o nosso pensar, o nosso interior, para saber se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Ou será que não nos apegamos a outros totens? Será que não nos apegamos a outras coisas? Essa consciência de Cristo, ela mexe muito com a gente. É difícil fazer isso. O homem, ele sempre foi pendido
ao palpável, a ter algo que se possa tocar, a ter algo que se possa ver. Vamos bem longe para a gente pensar. Olha só, aquela mesma nação que viu a coluna de fogo, a coluna de vento, o mar se abrindo, que viu pão caindo do céu, codornizes parando para serem devoradas sem sequer necessidade de caçar, é a mesma que fez o bezerro de ouro. Não é um espaço longo de tempo, não. Mesmíssima época. A geração que viu as maravilhas de Deus acharam que Deus podia ser um bezerro. Um bezerro. O ser humano sempre foi pendido a essa coisa meio mística. Certa vez uma pessoa olhou para mim, pegou a Bíblia Sagrada e foi muito radical em olhar para mim e dizer: olha, Roberto, eu quero dizer uma coisa muito séria para ti. Eu quase que eu dava na cara dele. Ele disse assim: olha, isso aqui não é a palavra de Deus. Eu enchi a mão para dar no pé do rito dele, que era pastor. Aí ele: calma, deixa eu molhar o bico. Se isso não for verdade no teu coração, não adianta você ter 1000 Bíblias na tua estante, mais 200 no teu computador, mais 50 no teu celular, e dá para ter, nem é difícil, se a Bíblia não estiver presente no teu coração, se a palavra de Deus não for viva e eficaz na tua alma, se ela não fizer parte do teu proceder, se ela não for capaz de mudar as tuas atitudes e influenciá-las. Se nenhuma dessas verdades estiver presente em nós, nós, em algum ponto, somos legalistas. Você quer ver uma parábola que fala muito bem sobre legalismo? Lucas capítulo 18. Bem conhecido. Eu não vou ler, vocês podem acompanhar do versículo 9 ao 14, eu vou relatar. É a oração do fariseu e do publicano. A oração do fariseu e do publicano retrata um legalista perfeito. Deixem-me ver. Fariseu ora de si para si. Graças te dou, porque sou homem justo. Dou a 10ª parte de tudo que eu possuo. Faço minhas orações e não sou igual a esse daí, ó. Estou apontando. Sou igual a ele, não. Ele é publicano, ele é pecador. Eu sou santo, eu sou bom. Eu me garanto. E o coitado do publicano não ousava sequer levantar a cabeça. Uma coisa que eu aprendi sobre a presença de Deus é que quando nós buscamos a presença de Deus, ela tem uma característica simples. Ela nos leva a nos humilhar. Pois estar diante da presença de Deus Todo-Poderoso faz com que nós saibamos o quanto nós somos pequenos, desesperados e necessitados da presença dele, e o quanto ele é grandioso, poderoso, e sem ele nós não podemos fazer nada. E o publicano: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O que Jesus disse? Aquele que se humilhou saiu justificado. Porém, aquele que se exaltou não foi justificado. Por quê? Porque o legalista confia em si e nas suas práticas. O que ele dizia? Graças te dou porque eu.
A oração humilhada a Deus, ela coloca você de joelhos e Deus no altar, não o inverso. Não se põe Deus contra a parede. Não se precisa você afirmar o que você é diante de Deus. Você só precisa ter ciência de quem você é diante de Deus. Sabe o que nós somos diante de Deus? Miseráveis, pecadores, carentes da sua misericórdia. E que isso nunca saia do nosso coração. Pois no momento que sair, nós vamos começar a fugir do que de fato pertence a Deus. O apóstolo Paulo também resumiu a natureza do legalismo judaico em Romanos capítulo 10, versos 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ele está falando dos judeus, ele ora pelos judeus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo falou em Gálatas? Se você quer ser salvo pela lei, trate de cumpri-la, pois você vai ser julgado por ela. A condenação para aquele que assim tenta fazer e também para aquele que assim tenta influenciá-los. Aqueles que tentam influenciar, foi o que Paulo disse, melhor fora que se castrassem. Se é para arrancar um pedaço, arranca logo tudo. Simples assim. Então, vocês estão achando que um pedacinho vai ajudar vocês a se salvar? Arranque logo tudo. No original, a palavra para castrar é amputar, cortar fora. E Jesus ainda diz que melhor era amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar do que fazer desviar só os que pertencem a ele. O legalista, ele desvirtua o evangelho e traz as práticas acima de Cristo. Trazer as práticas acima de Cristo é assassinar o sacrifício de Jesus Cristo. Decaístes da graça. Vocês estão fora da graça. Desmereceram o sacrifício de Cristo. Não fizeram conta do que o próprio Filho de Deus fez. É grave. As palavras são duras. Compreender a relação entre lei e o evangelho para a nossa justificação é fundamental para aprender a evitar o legalismo doutrinário. As Escrituras ensinam que somos justificados pelas obras de Cristo e não pelas nossas. As obras, como eu disse, são a evidência de que somos salvos. São a evidência da nossa prática e da nossa santidade. Vamos em Gálatas 3, verso 1. Às vezes, o legalismo doutrinário ele vem disfarçado de santificação. Vai fazer a gente entrar no próximo tema, que é bem rápido. Olha só o tom de Paulo. Gálatas 3, versos 1 a 4. Olha o tom de Paulo aqui. Ó Gálatas insensatos! Quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado?
Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. É pesado, Tom? Muito. Inútil, sem utilidade. Anular a graça de Cristo torna a nossa prática de santidade, a nossa ida à igreja inútil. Sem Cristo não podemos fazer nada. É verdade, sem Cristo não podemos fazer nada. Ele precisa estar na frente. O próximo tema, que nós vamos estar bem rápido, o legalismo prático, é aquele legalista que, em suma, ele tem algumas falas bem recorrentes. Deixe-me ver. Eu tenho experiências espirituais que os outros não possuem. Eu tenho uma vida cristã que é diferente da dos outros. Irmãos da igreja, eu vejo e sinto coisas que os outros não veem nem sentem. Só eu. Deixa eu ver. Jesus Cristo precisa de mim, então, né? Se eu faltar na igreja, acabou o culto. Cuidado, meu. Eu me lembro de uma frase de um camarada, um daqueles malucos chamado Vitor Azevedo. Foi o Vitor Azevedo, que... para mim é importante dizer nome desses camaradas, que é para a gente fugir quando ficar vendo as pregações mais ridículas. E ele respondendo a um outro pastor. E o português ainda me chama a atenção, chega dói. Me deu vontade de mandar ele lá para a escola que eu trabalho. É porque nós temos uma revelação mais nova, diferente da que os mais velhos têm. O evangelho mudou de endereço? Como é que é? Está sendo renovado? Tem outra Bíblia sendo escrita? Ou será que Jesus Cristo nunca mudou? Ele é imutável e nunca vai mudar? O legalismo pode vir disfarçado de santidade, vir disfarçado de prática, vir disfarçado, sabe de quê? Egocentrismo espiritual. É você se achar mais crente que os outros. Eu sou mais crente porque sou pastor, eu sou mais crente porque sou do louvor, eu sou mais crente porque eu passo 2 horas de joelho todo dia orando. Aí tu passa 2 horas, pô, eu vou passar 2 horas sentado de ajoelhado no milho, que é por ser mais santo do que tu. Esquece, não funciona. Todo e qualquer dom que Deus te der, ele só tem uma função específica e clara: edificação da igreja, serve para serviço. Sabe o que é dom? Vou te explicar. É promoção à ferramenta. Quem sabe o que é um cinzel? Cinzel é como uma pequena talhadeira que o artista utiliza para esculpir a madeira. Como servos de Cristo, nós somos o cinzel. Coloca o cinzel ali, ó. Pede para ele fazer alguma coisa. O que o cinzel vai fazer? Nada. Nós aqui fizemos um ajuste aqui no terreno. A gente usou pá, chibanca, facão. Cadê o herói do facão ali, irmão Fabiano? Mas coloca o facão e não traz a pessoa para utilizar. Coloca a ferramenta sem o hábil para utilizar.
O dom espiritual, ele é o que te faz a ferramenta. O Espírito Santo de Deus é o hábil que a utiliza. Sem o Espírito, você não serve para nada. É igual peso de porta. Você pode ter aparência de que tem, mas é tão inútil quanto as falas mais loucas. Como deixa eu ver um camarada dizendo: olha, vou ter uma revelação, o cara foi entregar uma revelação para um pastor amigo meu. Deus me revelou, irmão, aleluia. 3 sapateadas que é para confirmar. Olha, Deus me disse que você um dia vai ser um pastor. O cara era pastor há 10 anos. Meu irmão, eu tenho pensado muito nisso. Eu sempre pensei nisso sobre ser pastor. E de fato o irmão não mentiu, né? Ele omitiu o fato de que era pastor, mas convidou o irmão para ir na igreja dele para visitar. O irmão foi lá, e quando chamaram o pastor fulano de tal, subia a tribuna. Aí no final do culto, o irmão lá, o revelador: rapaz, você me enganou. Eu disse: não, eu mesmo não. Quem me enganou foi o Espírito que disse para você que eu ainda ia ser pastor. Cuidado com esse espírito, que ele está mentindo para você, viu? Se eu fosse você, tratava de rejeitar ele. Esse aí pode ser tudo, menos santo. Cuidado. O legalista, ele tende a se sentir mais crente que os outros, quando de fato ele está enganando a si mesmo. Continua sendo, sabe o quê? O cinzel querendo trabalhar sozinho. A ferramenta, a chave de fenda, querendo fazer o serviço sozinho. Chave de fenda não faz ferramenta. Ferramenta não serve sem o hábil que a utilize. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Esse é o grito, essa é o que deve se repetir dentro do coração de qualquer um cristão, para não cair na cilada do legalismo. Sem Cristo eu não sou nada. Sem Cristo eu não posso fazer nada. Tudo aponta para Ele. É tudo para a honra, para a glória, para louvor do nome dEle. Nunca é sobre mim, é sempre sobre Ele. Nunca foi para mim, é sempre para Ele. Até a minha salvação, ela existe para a honra e glória dEle. No dia que eu esquecer disso, eu começo a me achar e me sentir um legalista. Me transformo nisso. Esse é o legalismo prático. A frase interior de quem pensa assim é: isso faz de mim um crente mais especial do que você. Para mim já vieram dar uma revelação me deram. A pessoa que me deu a revelação fazia 2 anos que não pisava dentro de uma igreja. Estava afastado do evangelho. E depois Deus tem uma revelação que eu acabei de receber para você. O que é? Volte para a igreja, meu irmão. Essa eu tenho uma absoluta certeza que é de Deus. Eu confirmo com a senhora na palavra. Qual era a revelação que eu disse? Não, nada não. Depois a gente conversa. Tá bom. Existe uma predisposição do homem excessiva para fazer coisas mecânicas, coisas óbvias, coisas práticas, mas pouca para se aprofundar no espiritual. Momentos como devocionais, como louvores, como momentos de louvor, de entrega e de oração, de consagração, eles de fato são rejeitados e muito pouco frequentados. Na verdade, chegam a ser até dispensáveis. Sabe qual é a cura para o legalismo? Jesus Cristo. A cura para o legalismo nada mais é do que a graça de Deus. Para a gente entender de uma vez por todas, e aqui eu vou finalizando, existe um grito, um versículo, que para nós nunca cairmos no legalismo, nós devemos repetir ele todos os dias, na nossa aula. E é muito conhecido, chamado de Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21.
Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Deus nos abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você quer o quê? Vamos dizer que essa pedra aqui é a lei. Certo? Segura aí, pastor Roberto. Vamos dizer que essa outra pedra aqui é a graça. Amém? Pode uma pedra entrar na outra? Pode? Não. É justamente sobre isso que é bem básico. Não se coloca um fundamento sobre outro fundamento. Está entendendo? Não se põe um fundamento sobre outro fundamento. É bem simples. Falta de entendimento do que era a lei, se completando em Cristo, e que de fato os judeus queriam aplicar para os gentios. Bem simples. Falta de compreensão daquilo que o Senhor tem para a vida deles. É algo que nós necessitamos todos os dias, compreender algo revelado da parte de Deus. Quando nós entendemos algo revelado da parte de Deus, nós entendemos a graça de Deus. Isso é fato, sabe por quê? O pastor ministrando, mas veio algo bem ligeiro, né? Poxa, nós sabemos que algo que é da lei, porque se a gente vê o texto aqui, foi claro, algo que era da lei, que não deveria mais ser aplicado na graça. Não é verdade? Não é isso que, né? Cadê os homens? Cadê? Querem ser circuncidados? Querem ser circuncidados? Existe a necessidade de ser circuncidado para poder, né, dizer que o coração, não, se eu circuncidar meu coração, se eu me circuncidar é porque eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor, né? Existe essa necessidade? Não, né? Agora uma pergunta que eu vou deixar para que você possa refletir. Por que algumas coisas da lei nós não queremos e por que outras da lei nós defendemos ferrenhamente? Porque algumas situações da lei nós não queremos mais para os dias de hoje. E por que outras situações da lei, essa muitas vezes nós defendemos. E pasmem, dá até briga entre irmãos, né? Não é verdade? Dá até briga se a gente está com um tema, não, aí pronto, aí dá, né? O irmão chega, sai, não dá mais paz do Senhor, bicudo, perdeu o irmão, arrumou um inimigo dentro da congregação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, a palavra abençoada, Senhor, guiado do trono da graça de Deus. Abre mais o nosso entendimento, Senhor, acerca da lei, acerca, Senhor, da graça, acerca, Senhor, do que é o legalismo, acerca, Senhor, onde surgiu o legalismo, acerca, Senhor, do legalismo nos dias de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a intenção, Senhor, desse estudo, Senhor, a intenção, Senhor, é ser tocado pelo Teu Espírito. Se em algum momento, Senhor, estamos agindo do legalismo, ou deixando o legalismo tomar força, Senhor, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro, Senhor, da nossa congregação, Senhor, e o principal de tudo, Senhor, Te desagradar, Senhor, anular a graça de Deus, anular, Senhor, o que Tu tem, o que Tu foi na cruz do Calvário, Senhor, e que toque aos nossos corações a nos fortalecer a nossa fé. Texto, Senhor, forte, Senhor, que quando o legalismo toma proporção, até a fé verdadeira em Ti, Senhor, ela se esvai, Senhor. Não tem como ter essa construção.
E nós queremos ter, Senhor, uma fé verdadeira, uma fé profunda, uma fé, Senhor, que toca o teu coração, uma fé, Senhor, que move montanhas, uma fé no sobrenatural. Senhor, nos leva para a nossa casa com as tuas bênçãos. Senhor, fala mais e mais. Te pedimos ao Senhor pelos enfermos, Senhor, pelo irmão Fabiano, pela irmã Blena. Senhor, não sabemos qual foi o resultado do exame, mas sabemos, ó Senhor, que a tua filha está nesse processo. Guarda, livra, cuida, restaura, faz um milagre. Senhor, aproxima cada vez mais, Senhor, a tua filha, Senhor, seus filhos, Senhor, a sua casa, Senhor, aos teus pés, porque esse sabemos, ó Senhor, que é o propósito principal. Está em ti, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, seja, Senhor, nos hospitais, Senhor, seja aonde, seja no lar, Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus consolador, restaurador, um Deus que faz milagre. Nos dá um resto de semana abençoadíssimo na tua santa e gloriosa presença. Amém?